Pessoal, quanto você daria, quanto você pagaria para aprender a mecânica? E quanto tempo você está disponível a dar por semana, por dia, para aprender a mecânica? Hoje eu vou mostrar eu até pensei em ler um pedacinho, mas eu vou só mostrar algo aqui para vocês que eu guardo com muito carinho. Mas isso aqui, olha, é uma das primeiras anotações que eu fiz. Então pensa que isso aqui fiz no Brasil, tá? Isso aqui tem 38 anos, essas anotações. Então eu trouxe do Brasil, eu trouxe para a Bélgica. Eu tenho praticamente anotações em papel assim de todos os motores que eu fiz no Brasil, tá? E hoje em dia eu coloco tudo num computador e isso me ajuda muito, mas muito mesmo. Então é o mesmo... Por que eu comecei a fazer isso? Porque um dia eu fui no médico, não me lembro nem porquê, mas assim, não é que talvez eu estava gripado, alguma coisa assim. E eu notei que ele faz uma série de perguntas e essas são perguntas assim que acho que todo médico vai fazer toda vez que você tem aquela primeira consulta, né? Ele vai medir a tua pressão arterial, vai escutar o teu coração, vai escutar como você respira, vai perguntar se você come direito, se você a que horas que você acorda, quantas horas você dorme, se você dorme bem, assim, toda uma série de perguntas muito clássicas e ele anota, né? E depois ele, talvez se necessário, vai fazer uma série de outros exames. Mas tem esse padrão, assim, que é sempre as mesmas perguntas. Você pode ir, assim, em qualquer especialidade de médico, esses primeiros minutos no consultório vai ser sempre essas perguntas bem de base. E ele vai anotar isso aí. Então, vendo isso, eu pensei, poxa, se eu fizer isso com os motores? E aí é o que eu faço. E hoje em dia eu tento assim, dar assim, o máximo de informação, realmente. Então, por exemplo, você tem uma medida pistão, né? O diâmetro do pistão. Depois lá você tem o cilindro. O cilindro, tal, certo diâmetro. Você tem que ter uma folga, né? Aí você tem lá o pistão número 1, 2, o 3, o 4, assim por diante. Você anota as folgas que você coloca, começa a anotar tudo que você pode. Eu anoto a marca do motor, eu marco tudo que eu posso. Aliás, antes mesmo de fazer o motor, a primeira coisa que eu faço hoje em dia, eu vou ler sobre a pessoa que fez o motor e por que ele fez esse motor. E tentar estudar quanto tempo esse motor ficou produzido e todas as evoluções no período de vida dele, de produção dele, todas as evoluções, todas as mudanças que esse motor teve. E às vezes o mesmo motor é produzido em outros países com outras modificações. Eu tento estudar tudo isso, ter isso como uma primeira base assim, de informação. Então você já começa a conhecer o motor, mas depois você vai aprender a notar tudo que você puder. Então, assim, o diâmetro dos teus mancais, a folga que você vai usar, o tipo de casquilho que você vai usar. Você pode anotar, você pode fazer uma lista com o número das peças, aonde você comprou. Então quer dizer que amanhã você vai fazer uma nova revisão nesse motor, você vai fazer um outro motor igual, você já sabe aonde comprar, qual que é as peças que são legais. Talvez você comprou uma peça que se estragou muito rápido, que você fala, poxa, essa peça não tem mais a qualidade
de uma peça original, então eu não uso mais essa peça, então você marca lá, essa tal marca eu não uso mais, entendeu? Então tenta anotar, isso ajuda muito, 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 muito mesmo. Então esse tipo de anotação aí que eu fiz nesse caderno, eu continuo utilizando. Então, por exemplo, esse final de semana eu já fiz aqui, ó, já tenho um caderno novo, então geralmente, ó, eu anotei aqui uma série de coisas e eu faço isso e depois eu dou uma estudada ainda, quando eu achar que tiver mais claro, aí eu coloco no meu computador. E no meu trabalho eu tenho um computador que faz 14 anos que é o mesmo computador, como eu nunca, assim, é raríssimo que eu coloco ele na internet, que eu uso a internet com ele, então eu nunca tive nenhum problema. É o mesmo computador que eu utilizo para gerenciar o, o dinamômetro que eu trabalho. Então assim, eu pego ele, trago para casa e fico trabalhando. Aí depois eu tenho um outro computador, que esse é meu, que eu ainda venho aqui e ainda trabalho. Então assim, estou sempre trabalhando, sempre trabalhando. Não tem computador? Não tem problema. Pega um caderno, um lápis e vai anotando. Anota tudo que você acha que é importante. Você vai ver que com o passar do tempo você vai anotar e quando você vai reler, talvez você vai se perguntar e falar assim, poxa, deveria ter anotado isso também. Então na próxima vez você já vai anotar também, entendeu? E aí você vai desenvolvendo. E isso vai te ajudar muito. Principalmente se são motores de corrida, isso realmente motores que você vai fazer muita manutenção. Se você fizer uma série de medidas, conhecer realmente muito bem esse motor, você tem assim valores de folga de anéis, a distância entre a saia do pistão e o cilindro, a folga na guia de válvula, a folga de regulagem de válvula, que tipo de acabamento que você utilizou no brunimento, qual é a marca do pistão, qual que é a espessura, a medida da zona de squish, quanto que você deu quanto que você deu de folga no mancal de biela, no mancal do principal, que retentor que você utilizou, qual que é a marca, como você montou esse retentor, o volante do motor, qual que é o acabamento que você deu, você retificou, usinou, você aliviou, quanto, como, aonde que você aliviou, tudo, você anota. E com o passar do tempo você adquire um banco de dados que é muito, muito bom. O importante é anotar de uma forma clara, objetiva e tentar inventar um método teu, assim, sabe? De fazer sempre nas mesmas ordem. Aí fica muito mais fácil de achar. Se você puder colocar isso num computador, aí facilita muito, muito, ainda mais para fazer comparações, né? Principalmente quando você começa a fazer, sei lá, 10 vezes o mesmo tipo de motor, então você começa a falar assim, pô, isso aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, talvez eu vou usar uma outra folga, eu vou usar um outro tipo de pistão. Anota. Posso garantir para vocês que é um jeito muito, muito bom de evoluir e de aprender realmente muito, e isso é algo que está assim, fica muito acessível para todo mundo, né? Só depende de um pouquinho assim de organização, mas ajuda muito. E aí vou ver se nesses próximos dias aí eu vou pegar meu computador e vou mostrar um pouco como é que eu anoto hoje em dia, mas ajuda realmente muito e muito. Falou?